Você já parou para pensar no investimento necessário para sediar os Jogos Olímpicos? É impressionante como o custo médio gira em torno de 12 bilhões de dólares, e algumas cidades chegam a desembolsar até 60 bilhões de dólares apenas para cobrir os custos relacionados aos esportes. Embora as Olimpíadas sejam amplamente celebradas, sediá-las é uma história diferente. Para muitas cidades, isso se provou prejudicial de várias maneiras. O Comitê Olímpico Internacional está se esforçando para tornar os Jogos mais sustentáveis e financeiramente atraentes para as futuras sedes. Embora sediar as Olimpíadas possa ser uma oportunidade incrível para algumas cidades, infelizmente, isso não pode ser dito para todas. Hoje, vamos explorar casos de cidades que enfrentaram dificuldades após sediar o evento esportivo mais famoso do mundo. A cidade de Lake Placid, em Nova York, foi palco dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980, um evento que deixou uma marca indelével em sua história e nas relações com o governo local. Esses jogos, que exibiram o auge dos esportes de inverno, destacaram a capacidade de Lake Placid em sediar um encontro global. A cidade passou por uma transformação notável, abraçando seu papel como anfitriã e investindo em instalações de classe mundial para o evento de prestígio. Entre as construções mais icônicas estavam os saltos de esqui, que se erguiam contra o majestoso cenário das montanhas, capturando a essência dos esportes olímpicos de inverno. O Fieldhouse Olímpico foi um testemunho do brilho arquitetônico, oferecendo instalações de última geração para treinamento e competição. No entanto, apesar dessas conquistas, as Olimpíadas deixaram Lake Placid enfrentando desafios financeiros significativos. O estado de Nova York teve que intervir, resgatando a cidade de uma dívida de 6 milhões de dólares acumulada após os Jogos. Em troca, o estado assumiu a propriedade dos saltos de esqui, do Olympic Fieldhouse e da pista de patinação de velocidade. O Washington Post relatou os efeitos econômicos da situação, entrevistando moradores e comerciantes locais. Alguns expressaram sua frustração, considerando os jogos como algo prejudicial para a cidade, enquanto outros lamentaram a mudança de foco, que afetou negativamente o comércio local durante os meses de verão. Em 2006, os Jogos Olímpicos de Inverno levaram a uma emocionante excursão pela Itália, com Turim como anfitriã. O evento destacou não apenas a rica história da cidade, mas também suas impressionantes instalações esportivas. No entanto, a realização dos Jogos deixou Turim enfrentando sérios desafios econômicos. O investimento maciço em novas infraestruturas esportivas resultou em dívidas enormes, pois os custos excederam os benefícios econômicos esperados. Isso deixou a cidade com um déficit considerável, dificultando a recuperação da estabilidade financeira pelo governo local. De acordo com relatórios, Turim acumulou cerca de 167 milhões de dólares em dívidas após os Jogos. No entanto, medidas criativas foram implementadas para reduzir essa dívida para aproximadamente 49 milhões de dólares. Essas estratégias incluíram a venda dos direitos de hospedagem do evento para uma empresa privada e a organização de bilhetes de loteria para ajudar a arrecadar fundos. Além disso, houve um esforço para reutilizar a Vila Olímpica após os Jogos, mas em 2016, o Guardião relatou que mais de 1.000 refugiados imigrantes da Líbia e Somália foram encontrados ocupando alguns dos edifícios desolados. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 1992, sediados em Albertville, França, foram um marco importante para esta encantadora vila nos Alpes franceses. O evento trouxe reconhecimento internacional e uma série de vantagens para Albertville, incluindo o desenvolvimento da infraestrutura turística e uma plataforma global para exibir sua beleza natural. No entanto, junto com a emoção e o prestígio, veio também uma carga financeira inesperada que abalou profundamente Albertville. De acordo com relatórios, o custo de organizar os Jogos resultou em um déficit significativo de 67 milhões de dólares, colocando uma pressão imensa sobre a economia da cidade. Além disso, o New York Times relatou após os Jogos de 1992 que muitas estações de esqui ao redor de Albertville enfrentaram dificuldades financeiras. Elas contraíram dívidas na esperança de lucrar com os Jogos, mas muitas acabaram com um saldo negativo impressionante. Uma estação de esqui, por exemplo, acumulou uma dívida de 40 milhões de dólares. Como resultado, os contribuintes franceses acabaram arcando com uma fatura pesada pelo privilégio de sediar os Jogos. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 em Vancouver, Canadá, foram verdadeiramente memoráveis, destacando a paixão do país pelos esportes de inverno e reunindo atletas de todo o mundo para demonstrar seu talento e dedicação. A cidade pulsava com uma atmosfera elétrica, enquanto moradores locais e visitantes celebravam o espírito de excelência esportiva.
Os Jogos deixaram um legado positivo, incluindo melhorias na infraestrutura e novas oportunidades de turismo. No entanto, em meio às comemorações, o evento também deixou para trás uma das maiores dívidas já registradas para um evento esportivo. Segundo relatos, Vancouver ficou com uma dívida impressionante de US$ 1 bilhão. Isso resultou em cortes em serviços essenciais, como educação, saúde e financiamento artístico, no ano seguinte aos Jogos Olímpicos de Inverno. A CBC noticiou que, embora os Jogos de 2010 tenham sido benéficos para os negócios, tiveram um impacto adverso no meio ambiente, com as emissões de gases de efeito estufa aumentando durante o evento para 8 vezes mais do que o normal. Finalmente, em 2016, a revista Fortune incluiu os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 em Vancouver em sua lista dos 7 maiores desastres financeiros da história moderna das Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos de Verão de 1976 em Montreal, Canadá, representaram um marco significativo na história da cidade. Este evento esportivo global destacou a capacidade de Montreal em sediar um evento de magnitude tão grandiosa. No entanto, infelizmente, deixou para trás um ônus financeiro duradouro. Os crescentes custos de construção, gastos excessivos e desafios organizacionais resultaram em uma dívida impressionante que sobrecarregou Montreal por 3 décadas. Apesar dos momentos de proeza atlética e memórias inesquecíveis, o legado financeiro das Olimpíadas de 1976 continuou a ser um lembrete constante da luta da cidade para se recuperar das consequências econômicas. Em 2016, 4 décadas após sediar os Jogos Olímpicos de Verão, o Guardian se referiu aos efeitos posteriores como uma ressaca de 40 anos, destacando como a cidade ainda enfrentava controvérsias sobre corrupção municipal relacionada ao evento. No entanto, desde 2023, Montreal conseguiu notavelmente se recuperar desse fardo e pagar suas dívidas. A declaração infame de Jean Drapiau, então prefeito de Montreal, afirmando que as Olimpíadas não poderiam dar prejuízo, deixou um gosto amargo na boca dos cidadãos canadenses quando se mostrou errada. Isso resultou em uma significativa perda de confiança no governo, um sentimento que ainda ressoa nas gerações mais antigas do Canadá até os dias de hoje. Os Jogos Olímpicos de Verão de 2004 em Atenas, Grécia, foram um evento memorável para o país e para os atletas participantes. No entanto, este prestigiado evento também apresentou uma série de desafios e questões para a cidade anfitriã. Os preparativos enfrentaram vários atrasos e contratempos, levantando preocupações sobre a prontidão de Atenas para receber o mundo. A construção de locais, infraestrutura e sistemas de transporte lutaram para cumprir os prazos, resultando em complicações logísticas. Além disso, o ônus financeiro imposto à Grécia foi imenso, com o orçamento dos Jogos ultrapassando as estimativas iniciais e causando dificuldades econômicas para todo o país. De fato, os Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas foram apontados como um fator contribuinte para a crise econômica grega de 2009, também conhecida como a crise grega. Segundo o The Washington Post, as dívidas causadas pelos Jogos, cerca de 11 bilhões de euros, levaram o país à falência. Até 2014, as instalações esportivas de última geração construídas para os Jogos estavam abandonadas e deterioradas, um símbolo triste da situação. Em julho de 2013, o jornal The Sun relatou que esses edifícios ainda estavam de pé, sendo negligenciados e continuando a se deteriorar. De acordo com relatórios, custaria a Atenas cerca de US$ 784 milhões para manter o que restou das instalações. Essas circunstâncias tornam compreensível a difícil situação enfrentada pela cidade após os Jogos Olímpicos de 2004. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, sediados em Nagano, Japão, foram um evento de grande importância que atraiu atenção internacional e trouxe impactos positivos para a cidade. Como os primeiros Jogos de Inverno realizados na Ásia desde 1972, na província de Hokkaido, o evento destacou a história de Nagano, suas paisagens pitorescas e sua acolhedora cultura para o mundo. Os Jogos também impulsionaram significativos desenvolvimentos de infraestrutura, incluindo a modernização de sistemas de transporte e instalações esportivas, com o objetivo de deixar um legado de benefícios a longo prazo para a região. No entanto, apesar desses aspectos positivos, os ônus de sediar as Olimpíadas logo se fizeram sentir em Nagano, levando a uma recessão econômica. De acordo com relatórios, a cidade entrou em uma recessão após os Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, com a estimativa da dívida acumulada chegando a cerca de US$ 1 bilhão. Além disso, a CNN Money informou que Nagano excedeu seu orçamento original em 56%, de acordo com pesquisadores de Oxford.
Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, realizados em Sochi, Rússia, foram marcados como o evento mais caro da história, custando quase 60 bilhões de dólares. Este momento memorável destacou um excepcional espírito esportivo e deixou um impacto duradouro na cidade. Os Jogos trouxeram inúmeros aspectos positivos, incluindo a oportunidade para atletas de todo o mundo competirem ao mais alto nível, fortalecendo a boa vontade internacional e impulsionando o turismo na região. No entanto, a preparação para o evento foi envolta em controvérsias, com especulações sobre favoritismo e corrupção, o que gerou indignação na Rússia, escolhida como anfitriã. A infraestrutura desenvolvida para os Jogos melhorou os sistemas de transporte e as acomodações modernas, garantindo uma experiência confortável para atletas e espectadores. No entanto, o custo de construção dessa infraestrutura foi enorme e deixou Sochi com significativos encargos financeiros após o término dos Jogos. Um estudo de 2015 realizado pelo Dr. Martin Miller, da Universidade de Birmingham, revelou que a Rússia falhou em seu objetivo de transformar Sochi em um resort global. Para manter a infraestrutura criada para os Jogos, a Rússia teria que pagar mais de $1 bilhão por ano. Além disso, um ano após os Jogos, a ferrovia de $8,5 bilhões construída para melhorar o transporte mal funcionava, e os hotéis em Sochi estavam lutando para sobreviver. Adicionalmente, cidades costeiras estão enfrentando uma ameaça iminente de inundação nos próximos 7 anos.